dia, irmãos. Abra, por favor, sua Bíblia em Ezequiel 37. Ezequiel 37, nessa Bíblia que está no banco aí, está na página 1250. Quero dar as boas-vindas aos visitantes, que Deus abençoe. Prazer, uma alegria tê-los conosco aqui. Ezequiel 37, nós vamos ler a partir do verso 15 em diante. Acompanhe com atenção e com fé a leitura da palavra de Deus. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, pegue um pedaço de madeira e escreva nele o seguinte: de Judá e dos filhos de Israel, dos seus companheiros. Depois pegue outro pedaço de madeira e escreva nele: de José, pedaço de madeira de Efraim e de toda a casa de Israel, seus companheiros. Junte os pedaços de madeira um ao outro, faça deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na sua mão. Quando os filhos do seu povo perguntarem: você não vai nos explicar o que significa isso? Responda: assim diz o Senhor Deus. Eis que eu pegarei o pedaço de madeira de José, que está na mão de Efraim e das tribos de Israel, suas companheiras, e o ajuntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Os pedaços de madeira em que você escreveu devem ficar na sua mão para que o povo os veja. Então diga-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que eu tirarei os filhos de Israel do meio das nações para onde eles foram, e os congregarei de todos os lugares ao redor, e os levarei para a sua própria terra. Farei deles uma só nação na terra, nos montes de Israel, e um só rei será rei de todos eles. Nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. O meu servo Davi reinará sobre eles e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela eles e os seus filhos e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, o meu servo, será o príncipe deles para sempre. Farei com eles uma aliança de paz, será uma aliança eterna. Eu os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. O meu tabernáculo estará com eles, eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. As nações saberão que eu sou o Senhor que santifico Israel, quando o meu santuário estiver no meio deles para sempre. E essa é a palavra de Deus. Irmãos, como nós fazemos para nos lembrar de uma promessa feita a alguém? É claro que não existe uma única forma de fazer isso, mas na nossa cultura nós temos um exemplo emblemático, que é esse aqui, ó. Esse anel de casamento que nós chamamos de aliança. E você sabe, o anel em si não é a aliança. A aliança são os votos formais assumidos pelo casal. A aliança é o compromisso matrimonial que é feito solenemente pelos noivos. Isso é a aliança. O anel é apenas o símbolo da aliança, é algo concreto, algo palpável, algo que vai acompanhar marido e mulher aonde quer que eles vão e vai mostrar para a sociedade ao redor que eles são casados, e não somente isso, vai lembrá-los das promessas feitas um ao outro.
Hoje, meus irmãos, é isso mais ou menos que nós vamos encontrar aqui no nosso texto. Nós vamos ver Deus fazendo uma promessa grandiosa ao seu povo. E nós vamos ver Ele marcando essa promessa com esse símbolo feito com 2 pedaços de madeira. Hoje nós vamos ver essa maravilhosa promessa de Deus e vamos ver como Ele a está cumprindo fielmente também. Em resumo, hoje nós veremos a promessa de Deus de uma nova aliança com um novo Israel, que receberá um novo coração, sendo reinado por um novo Davi, num novo lar. Ok? Vou repetir. Hoje nós veremos a promessa de Deus de uma nova aliança com um novo Israel, que receberá um novo coração, sendo reinado por um novo Davi, num novo lar. E nós vamos ver isso não em 16 pontos, fica tranquilo, mas em 3. O primeiro ponto é uma nova aliança. O segundo ponto é um novo povo. E, finalmente, nós veremos um novo rei. Ok? Preparado? Então, vamos ao trabalho. Primeiro ponto, nós vamos ver a promessa de uma nova aliança. Mas antes de investigar essa promessa maravilhosa, nós vamos fazer o que sempre fazemos. Vamos dar um passo atrás para ver o contexto maior dessa profecia de Ezequiel. Como os seus primeiros ouvintes devem tê-la ouvido? Aliás, quem foi mesmo Ezequiel, hein? Você se lembra? Ezequiel foi um sacerdote que viveu em Jerusalém até o segundo ataque da Babilônia sobre a cidade, que aconteceu em 597 a.C. Nesse segundo ataque, os babilônios ainda pouparam a cidade, eles não saíram incendiando as construções, não destruíram nada, mas uma leva de israelitas foi enviada ao exílio na Babilônia, e Ezequiel fez parte dessa leva de cativos. O livro, então, começa 5 anos depois disso, com Ezequiel já na Babilônia, junto ao rio Quebar, e ele teve uma visão impressionante da glória de Deus, logo no capítulo 1. Se você olhar lá no capítulo 1, a glória de Deus aparece para ele. O Senhor estava assentado num trono que era sustentado por 4 criaturas impressionantes, muito parecidas com os 4 seres viventes lá de Apocalipse 4. E por baixo de cada uma dessas criaturas havia uma roda. Então a ideia era que era um trono móvel mesmo, essa era a ideia. E a pergunta que logo deve ter surgido na cabeça de Ezequiel e do povo que estava lá, dos primeiros ouvintes dele, era a seguinte: o que a glória de Deus está fazendo aqui na Babilônia? A glória de Deus não era para estar lá em Jerusalém, sobre a Arca da Aliança, no templo? O que ela está fazendo aqui na Babilônia? E os capítulos seguintes vão explicar para nós que por causa da repugnante idolatria do povo, por causa do seu coração de pedra, duro, obstinado, a glória de Deus havia deixado Jerusalém no seu trono móvel e se afastado da cidade rumo a leste. E foi por causa disso que Ezequiel teve essa visão da glória de Deus chegando na Babilônia. O tempo vai passando, mais e mais levas de exilado de Judá vão chegando lá ao acampamento dos israelitas na Babilônia, no exílio. E no capítulo 3 acontece algo marcante. Depois de 12 anos vivendo no exílio, Ezequiel encontra um judeu que tinha acabado de chegar lá, e ele traz a triste notícia de que Jerusalém havia caído. Jerusalém foi totalmente destruída, e o templo também. Irmãos, essa notícia deve ter caído como uma bomba lá no meio daquelas pessoas. Toda a cosmovisão deles, toda a sua fé em Yahvé, estavam construídas ao redor daquele templo. E agora, por causa do seu pecado, por culpa deles, Deus simplesmente deixou o templo, a glória de Deus saiu de lá e ele o entregou para a destruição. Isso levanta todo tipo de perguntas na cabeça daquele povo. Será que Deus nos abandonou? E aquelas promessas que Deus havia feito a Abraão, de que a bênção e a salvação chegaria a todas as famílias da terra através do povo de Israel? E as promessas feitas a Davi, de um descendente seu que se assentaria no trono para sempre? Será que Deus desistiu dessas promessas?
por causa do nosso coração rebelde? É nesse contexto que Ezequiel recebe essa palavra de Deus que nós lemos. Deus promete fazer uma nova aliança com o seu povo. Olha comigo de novo, por favor, os versículos 23 e 26. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. 26. Farei com eles uma aliança de paz. Será uma aliança eterna. E os estabelecerei, os multiplicarei e porei o meu santuário no meio deles para sempre. Irmãos, a aliança que Deus havia feito com os israelitas lá no Monte Sinai era uma aliança condicional. Ela dependia da obediência de Israel. Se o povo guardasse a lei e cumprisse, então eles desfrutariam das bênçãos da aliança, que estão lá na primeira parte do capítulo 28 de Deuteronômio. Eles teriam vitórias sobre os inimigos, abundâncias de filhos, de bens, de animais, colheitas fartas. Eles seriam colocados como cabeça e não como cauda. Todas essas bênçãos seriam da nação Israel se eles tivessem cumprido a lei, se eles tivessem obedecido. Mas, como eu falei, a aliança estava condicionada à fidelidade de Israel. Ela poderia ser quebrada. E eles então sofreriam as consequências disso. A segunda parte do capítulo 28 de Deuteronômio, que aliás é bem maior do que a primeira, se você olhar, ela trata das punições que Deus traria ao povo se eles quebrassem a lei, se eles quebrassem a aliança. Pestes, derrotas acachapantes para os inimigos, doenças. Enfim, à medida que você vai lendo as descrições das punições, eu não sei quanto a você, mas o meu estômago vai dando um nó. E aí eu percebo que eu só li 12 versículos e tem mais 40 pela frente. São punições bastante graves e severas. E a última delas, a punição final, seria tirar o povo daquela terra e espalhá-los pelas nações. O que de fato aconteceu. Isso mostra, irmãos, que a aliança do Sinai foi quebrada. O próprio exílio deixa isso claro. O povo está recebendo a punição última de ter quebrado a aliança com Deus, de terem sido infiéis a Deus. E eles sabiam disso. Certamente eles pensaram, acabou. Deus nos abandonou completamente. Essa foi a última gota, estragamos tudo. E então, surpreendentemente, Deus vem com essa promessa de uma nova aliança, irmãos. Uma nova aliança que seria eterna, inviolável, inquebrável, incondicional. Ela não depende da nossa obediência, da nossa fidelidade em mantê-la, da nossa obediência à lei de Deus. Essa aliança é sustentada unicamente pela obra redentora e perfeita de Cristo. Irmãos, que segurança nós temos na nova aliança. Como nós acabamos de cantar, nenhuma força poderá de suas mãos me arrancar, até com ele me encontrar. No seu poder eu viverei. Não é assim que nós cantamos? Agora, pausa aí. É importante fazer uma distinção aqui. O fato da nova aliança ser incondicional, presta atenção, não significa que Deus não requeira a obediência da nossa parte agora. Não significa que não exista a lei a ser observada por nós cristãos. Não, 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 irmãos. A lei moral de Deus, sintetizada nos 10 mandamentos, ela continua valendo para nós agora, na nova aliança. Deixa eu ler para vocês o que afirma a Confissão de Fé Batista de 1689 sobre isso. Lá no capítulo 19, item 5. Para sempre a lei moral requer a obediência de todos, tanto de pessoas justificadas quanto das demais. E isso não apenas por causa do assunto de que trata essa lei, mas também por causa da autoridade de Deus, o Criador que a impôs. No Evangelho, olha só,
Cristo de modo nenhum dissolve a lei, antes confirma a sua obrigatoriedade. Ou seja, Jesus não veio para abolir a lei, como alguns afirmam erradamente, mas ele veio para cumpri-la. E ele confirma a sua obrigatoriedade para nós. Essa é uma confusão que geralmente as pessoas fazem, é comum de encontrar por aí. Vejam, irmãos, a antiga aliança foi revogada. Ela foi substituída pela nova aliança, como nós já vimos. Na antiga aliança, além da lei moral de Deus, Deus deu à nação de Israel mandamentos específicos, que nós chamamos de leis cerimoniais e leis civis. Essas leis foram cumpridas em Cristo e abolidas. Elas foram revogadas, caducaram junto com a antiga aliança. E, portanto, por exemplo, hoje nós não precisamos mais circuncidar os nossos filhos, nem guardar a dieta judaica. Essas coisas tinham como objetivo bem específico de apontar para Cristo. Eram sombras de uma realidade maior que estava chegando. E quando Cristo veio, a realidade chegou, a sombra passou, não é? Mas a lei moral de Deus, que revela o seu próprio caráter, a sua justiça, a lei que Deus plantou no coração de todos os seres humanos, judeus e gentios, como Paulo afirma lá em Romanos 1, essa lei continua valendo. E ela desempenha pelo menos duas funções importantes na nossa vida, na vida do crente. Primeiro, a lei deixa muito clara a nossa necessidade de salvação. Como Calvino escreveu nas suas Institutas, a lei de Deus, ao exibir a sua justiça, ou seja, ao mostrar o que Deus requer de nós, ela abate a nossa arrogância, ela abala a nossa falsa segurança. Ela nos mostra claramente o nosso estado de total miséria em relação a Deus, para que nós busquemos refúgio na sua graça. Você percebe o papel importantíssimo da lei nesse sentido? A menos que a lei faça isso com o pecador, ele jamais poderia entender o Evangelho. Ele nunca compreenderia a sua absoluta necessidade da graça de Deus. Essa, então, é a primeira função que a lei exerce. Além disso, a lei também nos revela o que é agradável a Deus, já depois da nossa conversão, depois de sermos justificados. Ela tem um papel importante na nossa santificação. Nós agora somos chamados a imitar a Cristo e a viver de modo que lhe agrada. E onde é que a gente aprende sobre o que é agradável ou não a Deus? Na lei moral dele. Veja, irmãos, o nosso próprio texto nos mostra que a lei está presente na nova aliança. Olha só o versículo 23. Nunca mais se contaminarão com seus ídolos, nem com as suas abominações, nem com qualquer das suas transgressões. Eu os livrarei de todas as suas apostasias em que pecaram e os purificarei. Assim eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Olha a segunda parte do versículo 24. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Vocês percebem? A nova aliança não é um ambiente sem lei, onde cada um faz o que quer e está tudo bem. Não, meus irmãos, a lei moral de Deus continua valendo. O que o versículo 23 e 24 nos mostra é um povo purificado, transformado, que agora está capacitado a amar a lei de Deus e a cumpri-la. O que os israelitas, pelo menos a vasta maioria deles, não conseguiu na antiga aliança, nós agora somos capacitados a fazer na nova, de uma forma mais plena e completa. Mas como é que isso acontece? Você lembra de Jeremias 31, que nós lemos na abertura do culto? Ele nos explica como isso funciona. Nós lemos o seguinte: porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no seu coração as escreverei. Eu serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Aqui nós temos uma diferença bastante significativa da nova aliança para a aliança do Sinai. Na nova aliança, irmãos, o nosso coração de pedra, duro, rebelde, ele é regenerado.
Acontece o que era chamado no Antigo Testamento de circuncisão no coração. Nós recebemos um coração de carne. E Deus escreve a sua lei não em tábuas de pedra, externas ao nosso coração, mas Ele escreve no nosso próprio coração. Ele faz isso através do seu Espírito que Ele derramou sobre nós ricamente, sem medida. Nós temos agora uma experiência muito maior e mais completa do poder de Deus atuando em nós, do que os crentes da antiga aliança tinham. Agora, não é que os crentes da antiga aliança não experimentassem isso naquela época, em algum grau. Havia, sim, pessoas regeneradas na antiga aliança. Por exemplo, o salmista vai dizer: quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Irmãos, será que essa pessoa não era regenerada? Será que ele não tinha um coração circuncidado? Claro que tinha. Ele era uma pessoa regenerada. Havia pessoas com o coração transformado na antiga aliança. Mas não eram todas e não eram a maioria, necessariamente. Por exemplo, em Deuteronômio 29, depois de 40 anos andando com um povo que havia sido salvo da escravidão no Egito, Moisés, depois de aturar toda aquela primeira geração que foi rejeitada por Deus, e agora falando com a segunda geração que herdaria a terra prometida, ele diz o seguinte, já para aquela segunda geração: vocês viram com seus próprios olhos tudo que o Senhor fez na terra do Egito com Faraó, com todos os seus servos e com toda a sua terra. Viram grandes provas, sinais e grandes maravilhas, mas até hoje o Senhor não deu a vocês um coração para entender, nem olhos para verem, nem ouvidos para ouvir. Até hoje, todos vocês, aquela geração inteira, vocês têm um coração de pedra. E notem, irmãos, todos eles faziam parte da antiga aliança. Eles estavam em aliança com Deus, estavam ali debaixo da aliança do Sinai. Mas agora, irmãos, todos nós, todos aqueles que estão na nova aliança tiveram seus corações necessariamente regenerados pelo Espírito Santo e a lei escrita no seu coração. E agora nós somos capacitados a amar a lei e a cumpri-la. Nós não vamos fazer isso perfeitamente ainda por causa da presença do pecado, até a consumação do reino de Deus, mas isso já tem que estar presente em algum nível. O apóstolo João escreveu o seguinte na sua primeira carta: porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos. Meu irmão, minha irmã, essa é a linguagem do seu coração? O salmista diz: para mim vale mais a lei que procede da tua boca do que milhares de peças de ouro ou de prata. Essas palavras encontram eco no seu coração? Ou isso não faz o menor sentido para você? Você faz parte da nova aliança? Você tem certeza disso? Meu irmão, minha irmã, se isso não faz o menor sentido para você, se você não ama a lei de Deus de forma alguma, não brinque de religião. Clame ao Senhor, que é rico em misericórdia. Clame a Ele que regenere o seu coração. E que você faça parte da nova aliança, que Ele dê para você um coração que entenda, olhos que veem, ouvidos que ouvem. Irmãos, que aliança é essa? Hein? Nova aliança. Como é que Deus cumpriu isso? Séculos mais tarde, Jesus, na última ceia com seus discípulos, ele formalizou essa nova aliança que ele estava inaugurando. Ele disse: isto é o meu sangue, o sangue da aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Irmãos, Deus cumpriu o que prometeu. Essa nova aliança prometida pelos profetas foi realmente concretizada com o derramamento do sangue do próprio Senhor Jesus. É uma aliança que não depende da nossa própria performance, da nossa fidelidade, mas é o próprio Espírito Santo quem regenera o nosso coração agora,
de forma que agora nós podemos amar a lei de Deus e obedecê-la. Como eu falei, nós não fazemos isso perfeitamente ainda, por causa do pecado, ainda. Mas nós estamos num processo de santificação e temos a promessa de que quando Jesus voltar, o pecado e todos os seus efeitos vão ser definitivamente arrancados de nós. E nós nunca mais nos contaminaremos com os ídolos, com as abominações ou com qualquer transgressão. E Deus nos deu o próprio Espírito Santo sem medida, livremente, como penhor da nossa herança, como garantia que nós receberemos todas as bênçãos da nova aliança. Nós estamos bem seguros nela, meus irmãos. Você que é cristão, você pode cantar, encher a boca para cantar. Nenhuma força poderá de sua mão me arrancar. Esse foi o nosso primeiro ponto. E o que nós vamos investigar agora no segundo é o seguinte, é a promessa de um novo povo. Olha só de novo, por favor, os versículos de 15 a 19. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: Filho do homem, pegue um pedaço de madeira, escreva nele o seguinte: de Judá e dos filhos de Israel, seus companheiros. Depois pegue outro pedaço de madeira, escreva nele o seguinte: de José, pedaço de madeira de Efraim e de toda a casa de Israel, seus companheiros. Junte os pedaços de madeira um ao outro e faça deles um só pedaço, para que se tornem apenas um na sua mão. Quando os filhos do seu povo perguntarem: você não vai nos explicar o que significa isso? Responda: assim diz o Senhor Deus. Eis que eu pegarei o pedaço de madeira de José, que está na mão de Efraim, e das tribos de Israel, suas companheiras, e o juntarei ao pedaço de Judá, e farei deles um só pedaço, e se tornarão apenas um na minha mão. Queridos, sempre houve uma certa rivalidade, muitos conflitos, alguns bem sérios e sangrentos, no meio lá das 12 tribos de Israel, desde o tempo dos patriarcas. Você lembra que José foi vendido ao Egito pelos seus irmãos ali. Se você ler o livro de Juízes também, você vai ver que também houve muita confusão lá, envolvendo as 12 tribos. E aí, nos reinados de Davi, especialmente Salomão, finalmente as 12 tribos são consolidadas num único reino, num reino coeso, mas não durou muito não. No reinado seguinte, houve então a separação entre o reino do norte, que foi chamado de Israel, composto de 10 tribos, e o reino do sul, chamado de Judá, composto ali pela tribo de Judá, de Benjamim e da maioria dos levitas. Essa separação, irmãos, trouxe problemas seríssimos, especialmente para o reino do norte. Você lembra que o templo de Deus estava em Jerusalém, que ficava no reino do sul. E eu pergunto a você, como é que as 10 tribos do norte vão cultuar a Deus de maneira apropriada lá em Jerusalém, como eles deveriam? Se eles estão separados agora, são nações independentes. Como é que eles vão participar das festividades no templo? Jeroboão, que foi o primeiro rei do reino do norte, ele percebeu esse problema. E logo ele decidiu, olha, nós não vamos para lá, coisa nenhuma. Se as 10 tribos do norte forem a Jerusalém para cultuar a Deus, eles vão se unir ao rei de Judá e depois vão me matar ainda por cima. Não vamos lá, coisa nenhuma. Vamos fazer o seguinte, vamos lá, 2 bezerros de ouro, um em Betel, outro em Dan, e outro em Dan. E aí ele fala para o pessoal do reino do norte: eis aqui seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês da terra do Egito. Chega de ir para Jerusalém. Com isso, irmãos, o reino do norte se afundou completamente na idolatria. Todos os reis do norte, um após outro, seguiram esse mesmo caminho. Então, em 722 a.C., Deus finalmente entregou aquela nação, o reino do norte, aos assírios, que enviaram a maioria do povo para o exílio, onde eles acabaram sendo assimilados por outros povos. E os poucos que restaram ali na terra de Israel também foi misturado com pessoas de outras nações,
de forma que o que sobrou do reino do norte se transformou lá nos samaritanos, na época de Jesus. As 10 tribos do norte não foram mantidas ali etnicamente, acabaram virando um povo meio bagunçado, meio mestiço. Então, depois de vários anos, agora Judá está no exílio também. Judá, o que os judeus devem ter pensado ali naquela ocasião? Deus nos abandonou, acabou Israel. Estamos fadados a desaparecer do mundo como povo, como nação. Vamos ser assimilados aqui pelos babilônios também. Acabou o povo de Deus. E aí, novamente, de forma surpreendente, Deus vem com essa promessa grandiosa de restauração. Deus está falando aqui para aquele povo: eu não vou apenas restaurar vocês. Não. Meu plano de restauração vai muito além de Judá, de Israel. É muito maior. Eu vou restaurar o meu povo. Eu vou restaurar todo Israel. Agora, irmãos, o que isso significa, hein? O que significa essa promessa de restaurar e unificar as 12 tribos de Israel? Vejam, irmãos, há também bastante confusão aqui, né? Há uma linha teológica chamada dispensacionalismo que interpreta essa profecia de forma literal. Para eles, Deus estava literalmente falando que iria restaurar a nação étnica de Israel, as 12 tribos mesmo. Para essa turma, a igreja e Israel são duas coisas distintas. Eles quase que enxergam 2 caminhos para a salvação. Um através de Cristo e outro através de ser etnicamente judeu. Mas, irmãos, esse Israel de que Ezequiel fala aqui não é a nação étnica de Israel. Ezequiel está falando da igreja, mesmo sem saber disso. E como é que a gente sabe disso, então, né? Pelo seguinte: sempre que o Novo Testamento aplica essa profecia aqui de Ezequiel e todas as demais profecias do Antigo Testamento que falam da restauração de Israel, ele aplica à igreja, sempre. João faz isso, Pedro faz isso, Paulo, o autor de Hebreus, e o próprio Senhor Jesus. Você quer ver um exemplo? Olha só, o nosso texto fala assim no versículo 27. O meu tabernáculo estará com eles, e eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Paulo cita esse texto, palavra por palavra, lá em 2 Coríntios 6, aplicando à igreja. Olha só. Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós, ou seja, a igreja, está falando com a igreja de Corinto, que também tinha gentio lá, nós somos santuários do Deus vivo, como Ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Ele cita o nosso versículo 27, irmãos. O que Paulo está nos mostrando aqui é que esse texto de Ezequiel tem o seu cumprimento na igreja. A igreja é o Israel de Deus. Romanos 9 também fala que não são os filhos da carne de Abraão que são os verdadeiros israelitas, não, mas são os filhos segundo a fé. Deus está prometendo aqui, através de Ezequiel, reunir todos os seus eleitos num povo. Mas esse povo é muito maior do que Judá e as 10 tribos do norte. Ele envolve pessoas de todas as tribos, línguas, povos e nações. Deus enxertou gentios na sua oliveira. Ezequiel certamente não tinha ideia da extensão dessa promessa, mas séculos mais tarde, logo antes de Jesus ser assunto ao céu, ele falou que o Espírito Santo estava para ser derramado sobre os discípulos por aqueles dias. Lembra disso? E aí um deles perguntou: mestre, então é agora que o Senhor vai restaurar Israel? É agora que o Senhor vai cumprir Ezequiel 37? A vara, né? É isso? É agora? Jesus respondeu: olha, não compete a vocês conhecerem tempos que Deus fixou pela sua própria autoridade. Não fiquem preocupados com quando as coisas vão acontecer, mas sim, vocês vão fazer parte disso. Eu tenho um trabalho para vocês. Vocês vão pregar o evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia, ou seja, para o reino de Judá.
Vocês também vão pregar o evangelho em Samaria, ou seja, para aquele pessoal meio mestiço ali ainda do reino do norte. Mas vocês não vão parar por aí não, tá? Vocês vão até os confins da terra, para todo mundo anunciar o evangelho para gente de todos os povos. Toda essa linguagem aqui, irmãos de Ezequiel, que Deus pegaria dois povos e faria deles um só, me faz lembrar de Efésios 2, agora falando de gentios e judeus. Paulo escreveu o seguinte: porque ele, Jesus, é a nossa paz. De dois povos ele fez um só. Ele uniu os dois pedaços de madeira, agora gentios e judeus. E na sua carne derrubou a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Esse foi o nosso segundo ponto, irmãos. Deus cumpriu a promessa de restaurar Israel de uma forma muito maior do que qualquer pessoa poderia ter previsto. Olha o tamanho aí do novo Israel, olha a diversidade. E nós fazemos parte disso. Bom, o que nós vamos ver agora, finalmente, no nosso terceiro ponto, não é apenas uma parte dessa promessa maravilhosa, mas é a parte que torna possível todas as outras. É através dessa parte que toda a promessa é cumprida. Nós vamos ver agora a promessa de um novo rei. Olha comigo, por favor, os versículos 24 e 25. O meu servo Davi reinará sobre eles, e todos eles terão um só pastor. Andarão nos meus juízos, guardarão os meus estatutos e os observarão. Habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó, na qual os pais de vocês habitaram. Habitarão nela, eles e os seus filhos, e os filhos dos seus filhos para sempre. E Davi, o meu servo, será o príncipe deles para sempre. Irmãos, quando Ezequiel recebeu essa promessa grandiosa, Zedequias, o último rei de Judá, ele já havia sido preso pelos babilônios, já tinha tido seus filhos mortos na sua frente, seus olhos vazados, e já tinha sido enviado para o exílio. Talvez estivesse já morto a essa altura. Judá era agora uma mera província da Babilônia, nem era mais um reino independente. E é nesse contexto que Deus reafirma a sua promessa feita a Davi séculos atrás. Deus disse a Davi que daria a ele uma dinastia que permaneceria para sempre. Um dos seus descendentes se assentaria no trono e esse reino jamais terminaria. Irmãos, num cenário de total impossibilidade do lado de Judá, Deus preservou a sua promessa. Ele sustentou aquela pequena província Babilônia, Judá, que depois se transformou numa pequena província persa, que depois se transformou numa pequena província romana, e séculos mais tarde, um anjo do Senhor foi enviado a um jovem que era descendente de Davi, José. Ele havia nascido em Belém, mas estava morando lá em Nazaré. E ele estava noivo de uma moça chamada Maria. E ele havia acabado descoberto que Maria estava grávida e ele não era o pai. Então o anjo lhe disse: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você, como pai adotivo dele, como seu pai legal, porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Irmãos, nós sabemos quem é esse novo rei aqui, esse novo Davi prometido em Ezequiel 37. É Jesus, o Cristo. E repara, todas as outras promessas têm o seu cumprimento nele. Vamos ver? Cristo é o verbo de Deus que se fez carne e que habitou entre nós, que tabernaculou entre nós. Deus, de fato, colocou o seu tabernáculo no meio do seu povo, é ou não é? É Cristo quem restaura e unifica o Israel de Deus. Efésios 2 nos diz que ele fez isso na cruz. Ele removeu a barreira de inimizade na sua carne. Dos dois povos fez um só. É Cristo quem vive uma vida perfeita no lugar dos seus eleitos.
e é Ele quem sofre a penalidade da culpa dos seus pecados. É o sangue de Cristo derramado que cria essa nova aliança. O sangue de Cristo é o sangue da nova aliança. É Cristo quem envia o Espírito Santo, que nos regenera e comunica as bênçãos da nova aliança a nós, ao seu povo. Você lembra o que Pedro falou no dia de Pentecostes? Jesus, exaltado, pôs à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. E é Cristo quem está preparando um lugar para a gente na nova Jerusalém celestial. Cristo é esse novo Davi que vai reinar para sempre e para sempre. Essa é a promessa gloriosa que Deus nos deu e está cumprindo em Cristo Jesus. E nós podemos ter a certeza de que aquele que começou a boa obra em nós vai completá-la até o dia final. Irmãos, para fechar, não é curioso que Deus tenha dado esse símbolo para os israelitas, feito com 2 pedaços de madeira, para marcar a memória deles, com aquela sua promessa, algo gráfico que eles nunca se esqueceriam, 2 pedaços de madeira se unindo. Acontece que séculos mais tarde, outros 2 pedaços de madeira foram unidos também. Dessa vez eles não formaram uma vara única, mas formaram uma cruz, em cuja parte superior havia uma placa que dizia Jesus Nazareno, o Rei dos Judeus. Só para que a gente não perdesse. Essa placa escrita com bastante ironia e deboche, ela trazia a mais pura verdade. Aquele ali era o novo Davi, que estava afirmando uma nova aliança com o seu novo Israel. E naquela cruz Jesus disse: está consumado. Eu cumpri o que prometi. Cumpri a minha promessa, está feito. Irmãos, como é que a gente pode viver à luz disso? Como é que a gente pode viver nesse mundo quebrado ainda, enquanto nós aguardamos a consumação de Deus? Nós temos esse grande símbolo, olha para ele, olha para a cruz. Veja de forma gráfica a fidelidade de Deus em cumprir as suas promessas. Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Muito obrigado por essa nova aliança que o Senhor firmou, derramando o sangue de Jesus. Muito obrigado por fazermos parte do novo Israel que o Senhor está fazendo. Muito obrigado por esse novo Davi, o grande mediador da nova aliança, o profeta, o sacerdote, o rei, aquele que veio para subjugar a nossa própria rebelião, nosso coração de pedra, aquele que envia o Espírito Santo, o Espírito da promessa, que regenera o nosso coração e que nos capacita a amar a lei de Deus e a cumpri-la. Muito obrigado pelo novo Jerusalém, a nova Jerusalém que o novo Davi está fazendo para nós, está preparando um lugar para nós. Pai, que nós vivemos nesse mundo ainda, com os olhos em Ti, com os olhos na Tua maravilhosa promessa e com os olhos nesse símbolo tão especial da Tua própria fidelidade. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém.